1,90 m de altura, 120 kg de peso, cabelo cortado, rente ao casco, com uma trunfa caída sob a testa estreita, cara larga de gorila, boca grande de sapo, como que rasgada a faca, bigode negro e grosso com as pontas pendentes dos lados, chapelão preto de massa de abas largas, temperamento quente, bulhento e irascível, falando sempre alto, quase aos berros. Era assim seu Teixeira, do Engenho Bem-te-vi, distante da vilazinha do município de Bonito, em Pernambuco, encravada entre as terras e matas do Engenho Liberdade, Aratinga, Camevozinho e Serra Azul. E seu Teixeira, assim com todos os seus méritos e deméritos, reinou por muitos anos como delegado de polícia ali da vila de Bem-te-vi. Para tanto, tinha o Ferrabras Matuto amigos prestigiosos e de posses naquelas redondezas. Tinha lá ele seus hábitos e esquisitices de sua psicologia e também sua filosofia. Tinha lá suas ferezas, suas crueldades, mas tinha também seus hábitos decentes. Como dizia lá ele, não fumava porque não era nenhuma chaminé, nem tampouco queimaria ele próprio seu rico dinheiro. Não bebia para não dar cabimento a cachaceiro de vir lhe tirar o chapéu na rua. Não jogava para não dar liberdade a bicheiro mais do que já tinha, pois que o jogo era uma contravenção da lei. Não dançava nem ia a festas para não dar cumprimento a toda aquela gente. Não tomava banho de rio para não se lavar em águas já usadas por outra gente. E por aí seguia o seu raciocínio das gentes e das coisas do mundo, do que fazia praça. Tinha seu Teixeira, como toda a gente, suas manias. Por exemplo, era um admirador de certos hábitos das galinhas, o de deitar e de acordar cedo, e observava ele próprio esse preceito de higiene galinácea: deitar cedo e acordar cedo. Assim, anoiteceu, lá estava ele em seus lençóis, e quando a barra do dia vinha quebrando e a manhã já vinha se esboçando por sobre a serra, o homem já estava de pé. E logo após, abrindo ruidosamente os janelões de sua casa velha, ali na rua da igreja, que tem por trás, mais abaixo, o murmurante rio Camevozinho. E o homem ficava fulo de raiva quando um acontecimento qualquer relacionado ou não com os mistérios de sua vida, de sua autoridade policial, e ninguém sabe bem porquê, se pela admiração que voltava às galinhas ou se por conta de qualquer razão. O que é certo é que seu Teixeira era um inimigo feroz de ladrão de galinha. Caindo-lhe nas mãos um coitado desses, estava liquidado. E essa atitude de seu Teixeira para com os ladrões de galinha era conhecida já em todas aquelas redondezas. E quem era lá doido de roubar uma galinha em Bem-te-vi? Em Bem-te-vi e em suas proximidades. Ali não havia mesmo ladrões de nada, que seu Teixeira era uma fera. E muito menos ladrão de galinha. Seu Teixeira era uma autoridade sumária no seu julgamento e na aplicação da justiça ou da penalidade de sua jurisdição. E ele ali era tudo: polícia, juiz, o diabo. Roubos, questões de terra e até de casamento, tudo por ele era rápido e sumariamente resolvido. Ora com conselhos, ora com gritos e ameaças, ora com pauladas ou cadeia. O diabo lá que fosse. A vila vivia assim, de qualquer modo, tranquilamente, arrimada em uma paz imposta pelo medo de seu Teixeira. Bem-te-vi, aliás, faça-se justiça, sempre foi uma terra pacata. Ali ninguém brigava nem falava alto, nem mesmo havia necessidade disso. Só quem falava alto ali era seu Teixeira e mais ninguém. Um dia, porém, o que havia muito não acontecia. Seu Teixeira se acordou ruidoso e barulhento, quase perto da meia-noite, na rua acima e a rua abaixo, com seu cacetão à mão, com sua voz de trovão inquietando e assustando a todos. O que aconteceu? Se perguntava o povo naquela quase madrugada. Um fato sensacional tinha sacudido os nervos de seu Teixeira e de toda a vila de Bem-te-vi. Fora pegado um ladrão de galinha para a gana de seu Teixeira. Mas ali na vila de Bem-te-vi, não. Isso que ninguém era besta para cair nessa.
O ladrão tinha sido pego no engenho Aratinga, ali perto de Bem-te-vi, e seu Teixeira estava danado naquela noite com esse sucedido. Tava com o cão no couro. Todos ficaram alarmados com seus esturros e ameaças. O mundo parecia que vinha abaixo. O que iria então acontecer? Santo Deus! Um ladrão de galinha nas garras de seu Teixeira, Nossa Senhora! Mas o ladrão não fora pego ali em Bem-te-vi, e sim no engenho Aratinga. Deixemos, pois, enquanto que seu Teixeira em Bem-te-vi caminha até lá, com seus gritos e esturros inquietantes, e vamos contar um pouco do que aconteceu lá em Aratinga, onde foi agarrado o tal ladrão de galinha. Havia alguns dias atrás, aparecera em Aratinga um homem pedindo serviço. O nome dele era Manuel Amaro, sozinho, sem família, e ficou por ali procurando serviço ou trabalho de eito. O senhor do engenho deu-lhe uma casa para morar perto de um sítio do mestre purgador. E lá o homem ficou. Por ser muito pálido e barrigudo, ganhou logo o apelido de Mané Amarelo. O novato trabalhava ruim, como informara o feitor dali. Poucas vezes aparecia nas limpas de cana. Mesmo trabalhando pouco, parece que não tinha necessidade de nada. Não tinha conta no barracão, não aperreava o senhor do engenho por dinheiro ou outra qualquer coisa. Vivia mesmo, era de estar escondido ali naquela casa. Mané Amarelo não trabalhava como se podia ver, mas não dava mostra de fome ou de necessidade. Era um mistério a vida daquele homem ali no engenho, e isso já estava dando o que falar. Não ia ao eito, mas era visto constantemente pelas madrugadas, andando pelas estradas. Um mês depois da chegada de Manuel Amarelo ali em Aratinga, começou a desaparecer galinha nos quintais dos moradores do engenho. E foi aí que ele foi agarrado no quintal do feitor. O Amarelo ficou escondido numa moita, mas não teve jeito. O feitor armado conseguiu amarrar o homem numa árvore. Logo em seguida, saiu na busca do único que poderia dar um fim nele. O delegado Teixeira, o seu Teixeira. Contado isso, já podemos dar seguimento ao tal do seu Teixeira, o delegado que agora vinha marchando com raiva de quase meia-noite em passos rápidos, rumando até a casa do feitor que ficava ali no engenho Aratinga. Chegando lá, o feitor, que tinha por nome Marcondes Peçanha, foi logo dizendo que tinha pego o ladrão e amarrado ele lá no canto do quintal. Foi informado também que o criminoso se encontrava sem posse de arma nenhuma. O feitor se dispôs a ajudar o delegado Teixeira na prisão do homem, mas levou reprimenda. Seu Teixeira era cabra de fazer aquele tipo de serviço sozinho, não carecia de ninguém que o acompanhasse. O feitor consentiu, de orgulho ferido. Queria ver seu Teixeira quebrar aquele ladrão no meio, mas ficou no canto, obedecendo a ordem do delegado. Aquela hora já passava da meia-noite, e logo o delegado viu a certa distância, com a vista embaçada, algo que tentava se soltar das cordas que lhe prendiam àquela árvore. Em seu pensamento, esse não me escapa. Daqui, esse ladrão de galinha sai direto para o cemitério. Assim que seu Teixeira chegou diante daquele prisioneiro, não viu um homem, mas sim um bicho peludo e feio. De primeiro, achou que fosse um porco pendurado, uma brincadeira de alguém contra ele. Só que olhando direito, viu que aquele bicho tinha mãos compridas de gente. Aquilo era um lobisomem, pensou ele, se arrepiando todinho. A criatura, ao perceber seu Teixeira, começou a se soltar, grunhindo com muita raiva, feito cachorro bravo. O delegado estava desprovido de arma de fogo. Em sua mão estava apenas o cacetão, com o qual castigaria o ladrão. Mas que ladrão! O que se encontrava ali era um lobisomem enfurecido. O homem pensou em correr, mas sabia que ali perto estava o feitor do engenho Aratinga junto com outras pessoas. Se corresse, sujaria sua honradez e seu nome de lei ali naquelas terras. Perderia o respeito e jamais poderia olhar na cara de ninguém, seja no Aratinga ou seja no Bem-te-vi. E para seu desespero,
O lobisomem, numa hora lá, conseguiu partir as cordas. O bicho correu para cima do delegado. Seu Teixeira soltou um berro e ainda ergueu seu cacetão. Mas com o único golpe do lobisomem, caía ele no chão. Ouvindo o grito de seu Teixeira, o feitor, que estava armado, correu até o local. E foi quando se deparou com aquele monstro na figura de um lobisomem. A besta fera, ao ver o homem armado, num salto, sumiu na mata escura. O delegado do Bem-te-vi estava morto, ferido mortalmente no pescoço pelas garras do lobisomem. Logo, o local se encheu de gente naquele começo de madrugada. 2 dias depois, era enterrado no cemitério do Engenho Bem-te-vi o delegado Teixeira. O assunto rendeu por muito tempo. E ainda hoje, na região, se conta da história do delegado Ferrabras, que foi morto por um lobisomem. Ali em Santa Luzia, no Maranhão, muita gente nem ligava mais para essa coisa de quaresma. O povo vivia como se fosse qualquer outro dia da semana. Apenas Dona Penha falava sobre isso. Dizia que nesse tempo era preciso manter resguardo, respeitar as leis desse período. E o que a velha senhora dizia era que ali, nos anos 50, tinha existido um lobisomem que aterrorizou a região. O bicho tinha até devorado um bebê pagão e matado um cavalo de um fazendeiro. Minha gente, vocês têm que ter cuidado nesse tempo de quaresma. É tempo de lobisomem, falava ela e contava a história do que ali tinha ocorrido. Daquele lobisomem que tinha sido um homem que tinha blasfemado contra Deus e como castigo tinha acabado se virando num bicho desgraçado, um lobisomem. Eu vi esse lobisomem, eu vi com esses próprios olhos, dizia ela. E quando contava essa história, as pessoas davam riso e gargalhada. Com o tempo, a velha senhora acabou pegando fama de doida. Por onde quer que fosse, as pessoas riam e zombavam dela. E esse lobisomem que a senhora disse ter visto, foi no filme, foi? Zombava seu Zé Piaba, o vizinho dela. Dona Carmen, outra vizinha, também lhe perturbava. Sempre que a velha senhora passava pela rua, ela perguntava pelo lobisomem em tom de piada. Dona Penha já andava em seus 70 anos, era viúva. A vida não tinha lhe dado a oportunidade de ter filho, por isso morava sozinha. Era isso que a deixava mais triste do que a zombaria do povo na rua. O fato é que ninguém, nesses anos todos, sequer tinha visto falar mais de lobisomem por ali. Mas naquela quaresma, as coisas estavam para mudar. Ninguém percebeu, mas algo macabro pairava no ar da região. E naquela primeira sexta-feira da quaresma, Dona Penha teve um pressentimento de que algo ruim tinha dado entrada na cidade. Vixe Maria, disse ela, fazendo o sinal da cruz e fechando a janela. Naquele mesmo momento, uma criatura apareceu perto da casa da velha. Se Dona Penha não tivesse fechado a janela a tempo, teria se deparado com aquele ser diabólico. Era um lobisomem. A criatura ficou ali farejando da janela de Dona Penha. Ali perto, Dona Carmen, a vizinha dela, terminava de lavar os pratos e entrar para dormir quando ouviu um som que vinha dos matos. A mulher pensou que fosse seu cão. Não tinha visto o animal durante o dia todo. Vem cá, Paçoquinha, disse ela, chamando por ele. E como não teve resposta, foi até o lugar na intenção de pegar o animal. Mas quando chegou lá, o barulho parou. Estranhou aquilo. Continuou chamando pelo cão, mas sem resposta. De repente, ouviu um latido. Mas para sua surpresa, o cão estava lá na frente de sua casa. Oxe, como esse cachorro foi parar ali se estava agorinha aqui? Falou ela sem entender. E foi justo nessa hora que ela viu surgir na sua frente uma criatura peluda com um focinho de cachorro.
Era um lobisomem. Logo, um cheiro podre terrível tomou conta da mata. O cão Paçoquinha, que vinha para perto dela, da dona, ao se deparar com o lobisomem, voltou correndo para onde estava e de lá sumiu por trás da casa. A mulher, sem saber o que fazer, correu na direção oposta da criatura, justamente para dentro da mata. Atrás, ela viu o lobisomem pulando mato, galho e tudo que vinha pela frente. Logo, o cansaço começou a vencê-la, mas sabia que se não parasse, ia acabar caindo no chão. E assim que olhou para trás, não viu mais o monstro que lhe perseguia. Onde estava o lobisomem? Se perguntava. Olhou de um lado para o outro e nada. A mata estava em silêncio. Seu coração batia acelerado. A toda hora, a mulher se arrepiava, imaginando o lobisomem ali por perto. Onde estaria aquele monstro? Se perguntava a todo instante. Aquilo não podia ser uma ilusão. Tinha certeza de ter sentido o fedor de carniça que vinha daquele lobisomem. E era como o povo sempre dizia, que lobisomem fede a carniça. Aquela criatura era real, tão real quanto tinha sentido a sua presença. Quem poderia dizer que lobisomens existiam de verdade? Pensou ela, e foi quando se lembrou de Dona Penha. A velha sempre disse que esses bichos realmente existiam. Naquele momento, já tinha se arrependido de ter zombado dela. Dona Carmen não tinha coragem de voltar. Temia que o lobisomem estivesse escondido, apenas esperando um movimento seu para lhe atacar. Era melhor ficar ali mesmo, sem se mexer, pensava ela. Seu Zé Piaba, outro vizinho zombador de Dona Penha, estava brigado com a mulher, desde o carnaval. No meio da festa, ela tinha flagrado o marido aos beijos com outra. Como resultado, a mulher foi passar uns dias na casa dos pais dela. Seu Zé Piaba nem ligava. Sabia que a mulher não conseguia viver sem ele. Afinal de contas, aquela não era a primeira vez que ele traía ela. No São João passado, todo mundo ficou sabendo que ele estava de caso com a filha de seu Jurandir. Inclusive, tinham visto ela entrando na casa dele. Isso sem falar nos outros casos. E mesmo assim, a mulher lhe perdoava. Ela vai voltar logo, e se não voltar, arrumo outra para esquentar a cama no lugar dela. Pensava ele deitado. De repente, ele viu a janela do quarto, que estava apenas encostada, se abrir lentamente. Mas quando viu, foi a cara de um bicho, feito um cachorro. Só que aquilo não era um cachorro. O que lhe chamou a atenção foram os dois olhos vermelhos, feitos duas tochas de fogo. Seu Zé Piaba ficou paralisado de medo. Aquele ser lhe observava com ódio no olhar. O homem se arrepiava a todo momento ao encarar aquele olhar. O susto tinha sido tão grande que ele acabou se urinando na cama. Isso é um lobisomem, pensou ele. Logo, o vento entrou, trazendo aquele cheiro de carniça que vinha da criatura. A caatinga infestou todo o quarto. Seu Zé Piaba estava travado na cama. A única parte de seu corpo que ainda se movimentava eram as pálpebras que piscavam os olhos. Então, o lobisomem segurou na janela e pulou para dentro do quarto. O homem pôde ver perfeitamente como era a forma daquele ser macabro. Nunca tinha imaginado se deparar com um lobisomem. Se escapasse, jamais ia zombar de novo de Dona Penha, pensou ele. Nessa hora, o lobisomem avançou na direção da cama e, feito uma criança, seu Zé Piaba se cobriu todinho com a coberta. Porém, o lobisomem não atacou. O homem ficou ali escondido embaixo da coberta e só depois de muito tempo teve coragem de olhar, e foi quando viu que não tinha nada ali. Apenas a janela, escancarada, denunciava que algo tinha entrado ali. Dona Penha ouviu sons no seu terreiro e se acordou. Tinha algo lá fora. A velha senhora se levantou e foi até a janela e abriu lentamente. Ali, ela viu o lobisomem parado, bem no meio do terreiro. Mas de repente, a criatura começou a desencantar em gente.
e a figura que foi surgindo ela pôde reconhecer. Era seu finado marido. O homem acenou para ela e logo sumiu no ar, feito fumaça. Dona Penha pensou que tudo aquilo fosse obra de um sonho, mas pela manhã, quando ela se acordou, ela já escutou vários relatos de vizinhos que tinham se encontrado com o lobisomem. 2 deles tinham sido os vizinhos do lado, Dona Carmen e seu Zé Piaba. Ela, Dona Carmen, tinha passado a madrugada toda dentro da mata, com medo do lobisomem. E seu Zé Piaba disse que o lobisomem tinha invadido sua casa. Dona Penha não tinha sonhado não. Tudo aquilo tinha acontecido de verdade. Aquela visão do seu marido era real. Ele tinha vindo lhe visitar e vingar a zombaria que os vizinhos faziam com ela. Dona Penha sempre soube que lobisomens existiam, pois quando seu marido era vivo, ele é quem tinha sido o lobisomem que aterrorizou aquela região. Ali na região do Engenho São Cosme, em Rio Formoso, tinha uma moça de grandes belezas. Seu nome era Adriana, uma mulata cor de cobre que morava com a avó que lhe criava como filha. Mas o que se falava das belezas da moça em voz baixa contavam de seus pecados. O que mais dizia era que a moça de dia era gente fina, mas de noite a toada era outra. Quando era tempo de festa no engenho ou nas noites de forró bodó, muitos juravam ter avistado Adriana junto com homens num canto escuro ou entrando na mata. Fuja dos calados, diziam eles. Outros juravam que não, que a moça apenas gostava de dançar, como muitos jovens faziam. Diziam que era moça de respeito e que tinha a avó para cuidar com toda a devoção. Agora que já sabemos da fama e da escama da moça, vamos continuar a história. Numa noite de sábado, um jovem rapaz, por nome de Anselmo, cambiteiro ali do engenho, deu entrada na casa de reboco. O jovem cortador de cana era homem calado, de nada ou pouco falar de sua vida. O que se sabe é que não era de muitos amigos. Às vezes que bebia é que falava demais, contando vantagem que ninguém nunca sabia se era verdade ou não. Morava na Chã, que ficava um pouco distante do engenho, e sempre saía cedo do forró bodó, dizendo que tinha trabalho no dia seguinte. Naquela noite ele dançou com Adriana, e se o cortador de cana não fosse um homem robusto, tinha sido desafiado por algum apaixonado pela moça. Dançaram muito e perto da meia-noite o rapaz convidou ela para saírem um pouco. Anselmo saiu com a moça de cara séria, enquanto Adriana seguiu o rapaz por dentro da mata. Era noite de lua cheia, os dois jovens se adentravam cada vez mais pela mata. Num determinado ponto, Anselmo parou, e a moça que o seguia chegou perto dele. Ali, os dois jovens começaram a se abraçar e se beijar. Pouco tempo depois, o rapaz pediu a ela que aguardasse ele ali, pois precisava aliviar a bexiga. Tinha bebido demais naquela noite. Assim, Anselmo se afastou, sumindo na escuridão da mata, deixando a moça ali sozinha. Ele não demorou muito. De meia-noite e pouco, voltou ao local e já não encontrou a moça. Procurou por ela, mas o que viu surgir foi uma velha sorrindo. De repente, aos seus ouvidos chegara um ronco demoníaco, que o rapaz, assustado, viu crescer na sua frente aquele lobisomem. O pobre cortador de cana foi parcialmente devorado naquela noite, e o que restou foi recolhido pela velha e jogado no saco de pano. Aqueles dois seres macabros eram, na verdade, a Adriana, na forma de um lobisomem, e sua tataravó. As duas seguiram pela mata como dois demônios. O lobisomem ia atrás da velha como um cachorro que segue seu dono.
Quando chegaram em casa, a moça, na forma de lobisomem, permaneceu do lado de fora da casa. E a avó entrou, seguindo para o fogão com os restos do cortador de cana, onde passou a preparar algo no fogo. Em alguns minutos, comia ela um pirão feito com o cozido do que tinha restado de Anselmo. O que acontecia ali é que aquela velha era uma feiticeira e toda a última sexta-feira do mês realizava um ritual onde devia comer carne humana. Esse era o ritual para que ela tivesse vida eterna, segundo tinha aprendido no livro de São Cipriano, 12 vidas por um ano a mais. Era assim que pedia o livro de São Cipriano. E para realizar esse ritual diabólico, amaldiçoou todas as suas descendentes a se virar em lobisomem toda a última sexta-feira do mês. Foi assim com a filha dela, com a neta, a bisneta e agora com a Adriana. A velha já contava em mais de 200 anos de vida. E suas filhas e netas já tinham morrido cumprindo aquela missão diabólica. Todas na forma de lobisomem. Agora, a Adriana é quem estava à frente de se virar naquele monstro para cumprir o ritual. A moça cresceu diante daquela verdade e desde pequena foi ensinada que aquele mal era necessário. Vivia assim aquela vida voltada para a sua tataravó. Nem mesmo ousava lhe questionar o porquê daquele jeito. Mas as coisas estavam prestes a mudar. Aquela velha só saía de casa nas noites em que a tataraneta se transformava em lobisomem, uma vez por mês. Porém, havia um segredo que a moça escondia da velha já há muito tempo. Estava apaixonada por um rapaz da feira de nome Bartolomeu. Sempre que ela ia lá, o rapaz a tratava muito bem, mesmo porque ele também se encontrava apaixonado por ela. "Você mora onde?" perguntou ele um certo dia, já sem paciência de nunca se declarar para ela. "Eu não posso dizer não. Minha avó não deixa eu namorar com ninguém", disse ela. "Sou um homem trabalhador, com certeza ela há de aceitar meu pedido", falou Bartolomeu. A moça, mesmo assim, negou aquele pedido e foi embora, para a tristeza do rapaz. O que ela não queria era trazer desgostos para aquele que ela já considerava seu grande amor. Porém, sabia que jamais poderiam viver juntos. Tudo por causa dos segredos diabólicos que ela escondia. Tempos depois, entrava o mês de junho, época em que as festas de São João tomavam conta do interior pernambucano, e em Rio Formoso não era diferente. Veio então a última sexta-feira daquele mês. Aquela noite seria a última festa de São João da cidade. E logo a casa de reboco estava fervilhando. A velha e a tataraneta partiram para lá, para realizar o ritual de sacrifício e canibalismo. A velha ficava na mata, à espera de recolher os restos do pobre coitado que Adriana faria de vítima naquela noite. Logo, um homem se engambelou pela moça. Porém, enquanto ela conduzia o seduzido para fora da festa, encontrou-se com aquele que ela mais amava. "Adriana, você por aqui?" perguntou Bartolomeu feliz. A moça, de repente, ficou em choque e começou a se tremer e a suar frio. Nem mesmo conseguiu falar nada. "Ela tá comigo, rapaz. Já chegou tarde", falou um homem forte que seguia a Adriana. Bartolomeu olhou com tristeza para a moça, sem entender o que naquela hora estava acontecendo. Ela, porém, conseguiu identificar em seus olhos a decepção que ele sentia. Adriana pegou pela mão o homem forte e saiu dali da festa, deixando Bartolomeu com aquele olhar triste para ela. E foi assim que ele viu aquela que tanto amava sair acompanhada de um sujeito estranho. Triste, o rapaz sentiu uma vontade enorme de chorar. O rapaz já tinha bebido umas e outras, e foi quando decidiu que ia lá fora tirar satisfação com aquele homem que estava com sua amada.
Adriana saiu dali abalada. Jamais tinha se sentido daquele jeito. Estava sentindo um aperto no coração. Poucos minutos antes tinha seduzido aquele homem, mas agora sentia nojo, não apenas dele, mas também dela. Como sua vida podia ter sido tão injusta daquele jeito? Se perguntava. Se havia uma pessoa que a fazia viver, essa pessoa era Bartolomeu. Não importava se via ele por apenas alguns minutos ou ouvia poucas palavras suas. Sentia algo que jamais havia sentido em sua vida, sempre que estava na presença do vendedor. Acreditava que aquilo era amor de verdade, aquele amor que tanto se falava. Sua avó nem mesmo suspeitava daquilo. Era outro segredo que ela guardava. Esse apenas ela sabia. E agora tinha dado um enorme desgosto a Bartolomeu, justo aquele que lhe trazia tantas alegrias, e que em muitas noites sonhava com ele, vivendo uma vida feliz. A Adriana, de repente, parou perto de entrar na mata. "O que foi?" perguntou aquele homem que vinha com ela. "Eu não estou me sentindo bem não", disse ela. "Comigo não tem essa não. Se veio até aqui, vai ter que entrar na mata", falou o homem, segurando o braço de Adriana. A moça tentou se soltar, mas não tinha como. Aquele homem era muito forte. Apenas na sua forma de lobisomem poderia escapar. Mas não tinha como. Teria que ir até a mata e embolar por cima de suas roupas. E só assim se tornaria aquela criatura. Aquela seria mais uma noite da última sexta-feira do mês, como todas as outras vinham sendo. "Por favor, deixa eu voltar. Eu não estou me sentindo bem", insistiu a moça. "Não se aperreie não, que eu garanto que você vai gostar", falou o homem, sorrindo maleficamente. De repente, veio aquele estalo seco e o homem caiu de cara no chão. Adriana, surpresa, viu Bartolomeu com um barrote na mão. Ele tinha acertado em cheio a cabeça do homem. "Eu sabia que esse maldito estava te levando à força. Ainda bem que eu vim atrás de você", falou Bartolomeu. "Você matou ele?" perguntou Adriana. "Não, ele está respirando ainda, ó. Mas vai acordar todo quebrado depois dessa cipuada que eu dei nele", falou ele. Logo, alguém gritou que tinham matado um homem na boca da mata. "Venha, eles vão querer pegar você", disse a moça, puxando o rapaz para dentro da mata. Então, os dois correram, se aprofundando cada vez mais. Até que alguns minutos depois pararam para descansar. Foi aí que Bartolomeu fez a pergunta que estava lhe intrigando por dentro. "Por que você estava com esse homem nessa festa? Você não me falou que não podia namorar? E de repente eu vejo você saindo com esse sujeito. O que aconteceu?" perguntou ele. A Adriana olhou para um canto com tristeza e pensou que o melhor naquela hora era revelar a ele toda a verdade. "Bartolomeu, eu vivo em uma prisão desde que me conheço por gente", disse a moça chorando. Então lhe contou toda a sua trágica vida, desde suas últimas memórias até tudo aquilo que tinha escutado de sua tataravó. Bartolomeu ouviu toda a história e não duvidou um segundo sequer, mesmo nos fatos mais absurdos que nem mesmo pareciam ter sentido. Porém, antes que ele pudesse falar o que achava, ele viu aquela figura anciã surgir à sua frente. "Adriana, o que você está fazendo?" perguntou aquela velha que era a tataravó. Bartolomeu, naquele momento, percebeu que a velha era a mesma da história que Adriana tinha lhe contado. "Acabou, vovó. Eu não aguento mais", disse Adriana assustada. "Eu ordeno a você que mate esse maldito agora", gritou ela. "Não, já chega. Eu não aguento mais ser esse monstro que devora as pessoas",
falou Adriana. Naquele momento, a velha começou a se despir diante dos dois. A gente tem que ir, Bartolomeu. Ela vai se virar no lobisomem, disse Adriana. Então, os dois começaram a correr de novo pela mata. Mas dessa vez, Bartolomeu assumiu o comando e deu outra direção. A gente tá indo para onde? Perguntou ela. Estamos indo para minha casa. Eu moro aqui perto, disse Bartolomeu. E foi nesse momento que ouviram aquele uivo aterrorizante. É ela, Bartolomeu. Ela tá vindo, falou Adriana. E ela mesmo velha consegue nos alcançar na forma de lobisomem? Perguntou ele. Eu nunca vi ela nessa forma de lobisomem não. Mas acho que ela só me usava porque não tem condição de vir tão rápido, disse Adriana. De todo jeito, não tem como ela saber onde eu moro, falou o rapaz correndo. Ela é uma feiticeira. O diabo sopra no ouvido dela tudo que ela deseja saber. Ela logo vai achar a gente, falou Adriana, justamente quando chegaram na casa de Bartolomeu. O rapaz, assim que entrou, tratou de procurar sua arma. Bartolomeu morava ali sozinho desde que seus pais tinham morrido. Adriana estava meio sem jeito. Sabia que a partir daquele dia sua vida jamais seria a mesma. Porém, lá no fundo, sentia seu coração palpitar de alegria. Imaginou como seria bom viver ali ao lado de seu amado, sem nunca mais precisar virar um bicho e matar ninguém. Mas foi nessa hora que a criatura abriu a janela e puxou a moça para fora. Era a velha, transformada em lobisomem. Bartolomeu ouviu os gritos de terror de Adriana e quando chegou na sala já não viu ninguém, apenas a janela aberta. Assustado, ele saiu e viu um vulto entrando na mata. E de lá vinha o choro de Adriana. Aterrorizado, o rapaz disparou para o alto na tentativa de fazer o lobisomem parar. E quando chegou lá, viu a moça banhada em sangue. Mas onde estava a velha, transformada em lobisomem? Vai embora, Bartolomeu. Ela se escondeu na mata. Vai embora, falou ela com a voz fraca. Venha, eu vou te levar para casa, falou ele. Nessa hora, ele percebeu que muito sangue saía do pescoço dela. Tinha sido justamente ali o ponto central do ataque do lobisomem. Me deixa aqui, salve sua vida, falou ela com um fio de voz. Não, eu vou cuidar de você, Adriana. Você vai ficar boa, disse ele. Mas foi nessa hora que surgiu à sua frente aquela criatura demoníaca. Era justamente a velha na forma de lobisomem. Bartolomeu se viu numa indecisão. Para usar a espingarda, teria que soltar Adriana, e ela cairia no chão, e a moça já estava muito fraca. Mas não foi preciso. Adriana, juntando todas as suas forças, se jogou na direção da tataravó. Aproveitando aquele ato repentino, o rapaz disparou bem no meio dos olhos do lobisomem. A criatura afuncinhou no chão, morrendo em segundos. Bartolomeu então correu a socorrer Adriana. A moça olhou para ele e, entre tosses ensanguentadas, falou com a voz mais fraca que antes. Eu estou bem, Bartolomeu. Sou livre agora, graças a você. Estou agora onde sempre quis estar. Nunca mais eu vou tirar a vida de mais ninguém. E nem mesmo assumir uma forma horrível, como aquela do lobisomem. Agora eu estou onde sempre quis estar. Em seus braços, meu amor, falou ela e fechou os olhos. Estava morta. Bartolomeu, naquela noite, desabou em lágrimas. Tinha tido aquela que tanto desejava em seus braços, para perdê-la em apenas alguns segundos. Joãozinho sempre foi um menino problemático. Cresceu ali pelos sítios de Genipabu, no Rio Grande do Norte. O pai era rendeiro de umas terras pertencentes a um major. A mãe
morreu tísica quando ele tinha 4 anos. O menino vivia arrumando confusão. Volta e meia, sempre tinha alguém procurando por ele, o acusando de roubo. Certa vez, Joãozinho apareceu em tempo de quaresma com um porco morto e pediu para o pai assar ele. Queria comer aquela carne justamente naquele tempo sagrado. O pai, muito irritado, deu uma pisa no menino e deu fim no animal. E lhe deu um castigo, proibindo dele sair. Cansado das pisas de dar no filho, o pai resolveu deixar o menino à própria sorte. Sem o apoio do pai, o menino passou a fazer pequenos roubos pelos sítios próximos para sobreviver. Já andava pelos 11 anos de idade e mesmo assim não perdeu a mania de pegar o que não era seu. Um dia conheceu outro moleque arruaceiro que nem ele. O outro, se chamava Duquinha e tava feita a dupla dos diabos. Esses dois sempre era visto junto, aprontando o diabo e Genipabu. Uma certa noite, depois de terem roubado e matado um bode, do qual comeram assado na brasa, ficaram a contar histórias de assombração. Cada um sabia uma história mais assustadora que a outra. Tu já ouviu falar de Pedro Asmodeu, o vaqueiro negro? Perguntou Duquinha. Pedro Asmodeu era um vaqueiro lendário da região. O vaqueiro negro era uma entidade que assombrava por ali aqueles sítios e fazendas e temido por todos. Também conhecido por Pedro Asmodeu, nome que muitos ao escutarem logo se benzia e faziam pelo sinal. Alguns diziam que ele tinha vendido a alma ao diabo e foi viver lá para dentro daquelas matas. Já outros falavam que ele era o próprio diabo em pessoa. Muitos moradores diziam já terem se deparado com ele. Era um homem negro alto e de olhos de fogo, sempre aparecia montado num cavalo. Eu já ouvi sim. Não é o vaqueiro negro? Falou Joãozinho. E então fez um desafio pro amigo. Bora entrar na mata hoje de madrugada para chamar por ele? Falou Joãozinho. Duquinha topou. Iriam mesmo de madrugada na mata ver se o tal vaqueiro negro ia aparecer para eles. E assim o dia passou na ansiedade dos meninos para aquela aventura macabra. Estavam muito empolgados e não tinha ninguém que pudesse lhes impedir de fazer aquilo, pois viviam como queriam. Quando deu meia-noite, os dois já andavam por dentro da mata. Era noite de sexta-feira. Aqui já tá bom, Joãozinho, falou Duquinha. Não, vamos mais para dentro, dizia Joãozinho, sem parar de andar. Então chegaram em um certo ponto e pararam. A mata estava totalmente escura ali. Apenas conseguiam ver um vulto ou outro. A luz da lua estava fraca e mal iluminava os dois ali. Pedro Asmodeu, o vaqueiro negro, estamos aqui. Apareça para nós, se você existir mesmo, gritou Joãozinho. Nisso, um vento frio soprou, cortando a mata, uivando feito lobisomem. Aquilo pareceu ser um presságio de que algo terrível se aproximava. E foi o que aconteceu. Começaram a ouvir um som de galope. Parecia que alguém vinha a cavalo se aproximando. Foi quando viram surgir de dentro da escuridão aquele vulto de um vaqueiro negro de olhos vermelhos que aparecia bem mesmo no meio da escuridão. O homem vinha montado num cavalo também muito negro e de olhos de fogo. Exatamente como muitos por ali descreviam a entidade. Aquele era Pedro Asmodeu, o vaqueiro negro. Os meninos ficaram assustados diante daquela presença. Quem ousa chamar Pedro Asmodeu, o vaqueiro negro, disse a entidade. Fomos nós, disse Joãozinho, dando um passo à frente e tomando a mão do vaqueiro e beijou como quem toma a bênção. Em seguida, Duquinha repetiu a mesma cena. E foi quando os meninos viram que, na verdade, as mãos da entidade eram duas garras
feito garra de gavião. Eu vi que vós mercês são cabra de coragem. Mas o que vós mercês querem de Pedro Asmodeu? Perguntou a entidade. A gente quer ter o poder igual a você, de poder correr por essas matas, disse Duquinha. Poder igual ao meu não pode ter não. Assim mesmo só Pedro Asmodeu. Mas pela coragem que vocês tiveram nessa noite, eu vou dar uma coisa que vocês vão gostar, disse Pedro Asmodeu, tirando do matulão 2 mantas de couro de cachorro. Entregou a cada um dos meninos uma. Joãozinho e Duquinha pegaram as peles e sentiram um cheiro terrível de carniça que vinha delas. Depois da meia-noite, quando vocês colocarem essas mantas de cachorro nas costas, vão se virar num lobisomem. Antes de colocar as peles, vão ter que passar no couro, vão ter que passar no corpo esse sebo encantado. Sem ele, vocês não podem se virar em bicho, disse a entidade, entregando um pequeno pote de unguento. Os meninos rapidamente passaram o sebo e quando iam pôr as mantas, perceberam que a entidade tinha sumido. Ele sumiu, Joãozinho, disse Duquinha. Será que a gente vai se virar mesmo em lobisomem? Perguntou Joãozinho. Isso a gente vai saber agora, disse o outro, colocando naquela hora a manta nas costas. E logo se viraram numa criatura. Quem passasse por ali ia se assustar, pois veria 2 lobisomens. Os meninos, em forma de bicho, saíram correndo pelas matas e em certo momento se separaram. Joãozinho chegou perto de uma casa, mas antes que ele saísse no terreiro, sua presença foi sentida por um cachorro. O animal começou a latir e de dentro da mata, o menino, na forma de lobisomem, observava o cão irritado. Foi nessa hora que ele sentiu uma fome e um desejo enorme de devorar aquele animal. O cão ouvia os passos do lobisomem, mas não imaginava que pertencessem a um ser diabólico. Por isso, corajosamente, o cachorro seguiu o som até perto da mata onde estava o lobisomem, sempre latindo forte. Imaginava que fosse algum timbu, como já tinha visto muito por ali. Joãozinho se ria por dentro, naquela forma de lobisomem. Ele, lentamente, ia se afundando na mata, com a intenção de atrair o cachorro o mais longe possível da casa. O animal inocentemente caminhava rosnando. Mal sabia que fazia exatamente o que aquele jovem lobisomem queria. O cão, de repente, parou no meio de um capoeirão. Nessa hora, ele parou de latir também e ficou com as orelhas tudo atenta a qualquer barulho. Mas o barulho que ele ouvia de passos, que era do lobisomem, também tinha parado. Nessa hora, ele começou a ter medo. O pobre cão nem viu de onde veio aquele ataque. Logo, o animal estava sem vida. Joãozinho, na forma de lobisomem, logo passou a devorar partes do cachorro e chupando o sangue do animal. Depois daquele ato macabro, o lobisomem saiu feliz dali, em busca de outra vítima. Pela manhã, o menino tinha matado outros cachorros. Então, o encanto se acabou e voltou em sua forma humana. Foi até onde tinha escondido suas roupas. E lá, além de deixar as 2 mantas de cachorro, deixou também o pote de unguento. Ficou decidido que no dia seguinte voltaria junto com Duquinha até aquele ponto para se virarem em lobisomem de novo. Assim que o Joãozinho se encontrou de novo com Duquinha naquela noite, ficaram a contar o que tinham feito na madrugada passada. Joãozinho contou que depois que se separaram, ele devorou vários cachorros e bebeu o sangue deles. Nessa hora, Duquinha sorriu. Tu só matou o cachorro, foi? Ah, pois eu devorei 2 cachorros e também uma criança. E te digo que não tem carne de cachorro que se compare para um lobisomem com a carne de uma criança. É bem macia. Tu precisa experimentar, disse o menino. Quando Joãozinho ouviu aquilo, sentiu o desejo de comer carne de criança. A sua mente diabólica logo se lembrou de uma casa
onde morava um bebê. Ficou ansioso para que desse logo a hora dele se virar em lobisomem. Assim que se aproximou da meia-noite, os dois seguiram até o meio da mata, onde na noite passada haviam encontrado o vaqueiro negro. Ali, eles esconderam as roupas em uma moita e passaram o sebo e colocaram as mantas nas costas. Dali, saíram em forma de animal, correndo pelas matas. E como tinham feito na noite anterior, logo se separaram. Joãozinho seguiu pela mata até a casa, onde ele lembrava de ter visto um bebê. A criatura corria babando só em pensar em devorar aquela criança. Assim, o jovem lobisomem chegou até a pequena casa, onde morava o tal bebê. A criatura chegou perto de uma das janelas da casa e ergueu o focinho e sentiu o cheiro do bebê. Aquilo lhe pareceu delicioso e logo Joãozinho forçou a janela para saber se estava aberta. Num leve empurrão, a janela se abriu, rangendo. Lá dentro da casa, todos dormiam tranquilamente. Aquela noite fazia frio e nada melhor para dormir na noite tranquila. De repente, o pai se acordou de um pesadelo. O homem sonhava que estava sendo perseguido por uma figura negra nas matas de Genipabu. E justo no momento em que a figura ia lhe pegar, foi que ele se acordou. Estava suado e a sensação de perseguição ainda lhe aguçava os sentidos. Foi quando olhou para a janela e viu ela aberta. Achou estranho. Se lembrava perfeitamente que tinha deixado ela encostada. Então sentiu o vento frio da madrugada que entrava pela janela e seguiu em silêncio para fechá-la. Quando chegou nela, teve a impressão de que havia alguém lá fora. O homem se arrepiou novamente e lentamente botou a cabeça para o lado de fora. Olhou, mas não viu nada de anormal. A noite parecia calma, como devia ser. Respirou aliviado e fechou a janela. Foi quando se ouviu naquela noite um grito terrível. Era da mãe da criança que tinha se acordado após o marido se levantar. Ela foi ver o bebê, mas não o encontrou. A criança tinha sido levada. O pai ainda saiu pela noite em busca do filho, mas nenhum sinal foi encontrado. E não foi encontrado justamente porque Joãozinho, em forma de lobisomem, havia levado o menino muito antes do pai se acordar. Quando o casal veio da falta do filho, a pobre criança já não estava mais viva. Joãozinho seguiu pela noite em sua aventura satânica. Forçou mais algumas portas e janelas em busca de crianças, porém aquelas estavam fechadas. Mesmo assim, a criatura estava feliz e já pensava em contar a Duquinha a sua macabra façanha. O menino, em forma de lobisomem, ainda chegou a matar mais alguns cachorros e bezerros. Assim que o dia amanheceu, ele botou tudo para fora, vomitando. E não demorou para que ele aprendesse que naquela vida de lobisomem, ele teria que se alimentar apenas quando tivesse na forma da criatura. O resto do dia, ele passava arrumando algum serviço para poder ganhar algum dinheiro. E quando chegava a noite, ia até o esconderijo onde deixava as coisas escondidas, e lá só saía na forma de lobisomem. O povo de Genipabu passou a tomar cuidado com seus filhos, pois sabiam que ali existia uma criatura que estava matando criança. E nisso, os anos foram se passando, e assim o menino logo completou seus 13 anos. Joãozinho não via Duquinha há muito tempo. O amigo tinha ido para outra cidade aterrorizar as pessoas.
Ali em Genipabu, o povo ficou mais esperto. Por isso, Joãozinho reduziu as noites de aventura diabólica. Só se virava em bicho nas noites de quinta até sábado. Nos outros dias, passava o tempo colhendo frutas para um fazendeiro que tinha uma fábrica de polpa. E foi justamente numa dessas tardes que ele decidiu sair pelos arredores da feira. E foi quando viu duas moças que ele já conhecia de vista. Inclusive, sabia onde elas moravam. Eram duas irmãs chamadas Isabel e Joana. As moças conversavam animadamente. Joãozinho foi lentamente e se aproximou delas. Ainda que de longe, ficou a admirar a beleza das duas. Se perguntava qual delas seria mais bela. E não conseguindo desvendar aquele mistério que lhe era feito, decidiu ir até perto delas. "Vocês podem me dizer qual das duas é mais bonita?" perguntou ele sorrindo. As duas moças pararam a conversa e só então perceberam a presença do menino. Joãozinho estava todo sujo e com as roupas esfarrapadas. As duas moças olharam para ele e nem sequer deram atenção, imaginando que ele fosse algum esmoléu. "Eu quero saber qual de vocês é mais bonita", perguntou ele de novo. "Por que você quer saber?" perguntou Joana, a mais velha das duas, já irritada com a presença do menino. "Eu quero saber porque eu vou me casar com a mais bonita", disse Joãozinho sorrindo. "E você acha que alguma de nós ia querer um imundo feito você?" disse Joana, zombando do menino. "Ah, pois eu só tô sujo porque quando anoitece eu me viro em lobisomem", falou o menino. Joana sorriu mais uma vez, zombando do que Joãozinho falava. "Tu não mata nenhuma formiga e tu quer dizer que é o lobisomem daqui de Genipabu, é?" falou ela, caindo na risada. "Pois fique sabendo que eu ganhei de Pedro Asmodeu uma manta de pele de cachorro, e toda noite, quando eu coloco ela, eu me viro em lobisomem. E sou eu que venho matando as crianças. E digo mais, já comi até carne de mocinha feito vocês. É uma carne doce e saborosa", falou Joãozinho. "Ah, pois deixe de contar mentira. Pedro Asmodeu nem existe e todo mundo sabe disso. É só história para menino dormir cedo. Imagine você ser um lobisomem. Deixa de amolar a gente", falou Joana. "É? Então essa noite eu vou colocar minha manta de cachorro e vou até a casa de vocês, para vocês verem que eu não estou mentindo", disse Joãozinho com raiva e saiu dali. As moças ficaram sorrindo e apontando para o menino que se afastava cada vez mais enraivecido. Ele tinha ficado muito furioso com aquela zombaria das meninas e planejou que naquela madrugada iria até a casa delas. Quando a madrugada chegou, as irmãs Isabel e Joana dormiam tranquilas. De repente, um uivo alto se ouviu bem perto da janela do quarto das duas. Joana despertou rapidamente. Não sabia se o uivo vinha de um sonho ou se aquilo era real. E como resposta àquelas dúvidas, outro uivo se ouviu ainda mais perto de sua janela. A moça estremeceu. Seria o tal lobisomem de Genipabu? Se perguntou. Logo, a irmã dela também se acordou. "Tu viu, Isabel?" perguntou ela à irmã. A outra moça, acordada, estava com cara de raiva. "Isso é aquele menino sujo que apareceu de tarde lá na feira. É ele que voltou para assustar a gente", disse ela à irmã. Foi quando outro uivo se ouviu ali perto. "É mesmo, Isabel? Eu tinha até me esquecido dele. É ele mesmo querendo dar um susto na gente", falou Joana se levantando. "Ah, pois agora ele vai ouvir umas poucas e boas", disse Isabel. As duas foram até a janela e abriram e ficaram olhando para o lado de fora. Procuraram por ele, mas não encontraram. Joana já estava pronta para dar uma bronca no menino. Mas o que viram surgir foi um enorme animal
na forma de um cachorro do tamanho de um jumento. Isabel olhou nos olhos daquela criatura e logo reconheceu. Eram os mesmos olhos daquele menino sujo. Nesse momento, a criatura avançou na direção das moças. As moças até que tentaram fechar a janela, mas o lobisomem já tinha invadido o quarto. A criatura rosnava com fúria. Isabel, aterrorizada, soltou um grito que acordou todos na casa. Mas assim que o pai chegou, armado, já era tarde demais. O lobisomem já tinha levado Joana. E Isabel, tudo o que pôde fazer foi apenas observar. Alguns minutos depois, Joãozinho, em forma de lobisomem, deixava o que havia sobrado de Joana. Um cachorro que passava por ali devorou os restos da moça. Um vaqueiro da região foi que encontrou os restos dela só pela manhã, quando o dia já estava claro. O delegado de Genipabu ouviu o que Isabel falou. Também escutou os relatos do pai. A moça havia dito ao delegado que a criatura que tinha levado sua irmã era um lobisomem e que aquele lobisomem era um menino que vivia ali na região, que elas tinham encontrado na tarde do dia anterior, lá na feira. O menino tinha revelado a elas que ele se virava em lobisomem. O delegado não acreditou muito naquela história. Mesmo assim, ele prometeu ficar de olho nos meninos vadios da região. Havia muitas crianças ali em Genipabu, mas poucos eram os que não tinham lá. Para a sorte do delegado, outro acontecimento naquela semana iria lhe dar uma pista do que estava acontecendo. Era uma manhã de sexta-feira e a pequena Margarida, de 13 anos, colhia mangas ali no sítio. Ali existia um pomar enorme perto da praia. E todos os dias ela fazia aquele trabalho, junto com outra criança, também de sua idade, que vinha todas as manhãs para fazer o mesmo. Mas naquele dia, ela chegou sozinha no sítio. Era 5 horas da manhã e não viu o seu companheiro, que sempre vinha trabalhar. A princípio, ela achou bom, pois um menino que sempre vinha colher as frutas com ela vivia a contar histórias de assombração. Dizia que tinha vendido a alma ao diabo em troca por uma manta de pele de cachorro que lhe dava o poder de se virar em lobisomem. Pois de repente ouviu um barulho vindo em sua direção. Não parecia ser de gente, e então seus olhos avistaram um enorme cão negro que vinha vindo. Assustada, a menina não sabia o que fazer e lembrou do que aquele menino tinha lhe dito. Tinha dito que em forma de lobisomem ele devorava cães que encontrava pela rua, mas o que ele gostava mesmo era da carne de meninas. Lembrando disso, Margarida se arrepiou todinha e começou a correr. Até gritou, chamando por socorro, mas ali nunca tinha ninguém por perto. Antes de correr, ela viu nos olhos da criatura o olhar de Joãozinho, o seu companheiro, que sempre vinha colher mangas. Para sua sorte, o sol já vinha surgindo mais forte e clareando tudo. E quando olhou para trás, não viu mais aquela fera. Quando Margarida chegou em casa, contou tudo para seus pais. Disse que aquele lobisomem só podia ser mesmo o menino Joãozinho, que todas as manhãs vinha colher manga com ela. Ele não tinha ido naquele dia e justamente nesse dia o lobisomem tinha aparecido. A muito custo, os pais acreditaram naquela história, pois a menina todos os dias vivia fazendo reclamações de Joãozinho, que vivia a lhe assustar com histórias de assombração. Dessa vez, vendo o estado de terror da filha, eles decidiram contar para o delegado. E foi assim que o delegado chegou até a casa do pai de Joãozinho. O homem não queria mais saber do filho e disse ao delegado que o menino não era considerado mais seu filho, pois nunca lhe obedecia e vivia a roubar pela região. Joãozinho já era famoso por cometer pequenos delitos e não foi difícil para o delegado encontrar ele. Ele
encontrou o menino morando em uma velha tapera. Já na delegacia, o delegado decidiu fazer um interrogatório. "Você andou assustando as meninas por aqui, foi?" perguntou o delegado. "Fui eu sim, delegado", disse o menino sem gaguejar. "E o que mais você fez?" perguntou o homem da lei. "Eu me viro em lobisomem e devoro cachorro e criança que eu encontro pela frente", disse o menino sem medo algum em revelar aquilo. O delegado, que não acreditava em lobisomens, decidiu ver até onde o menino iria com aquela história. "Você vira lobisomem? E como é que consegue fazer isso?" perguntou ele. "Eu tenho uma pele de cachorro e um sebo encantado que eu recebi de Pedro Asmodeu, e quando eu uso, eu me viro em lobisomem. Eu já matei mais de 40 pessoas e também devorei um monte de cachorro", disse o menino se gabando daqueles feitos. "E você devorava suas vítimas?" perguntou o delegado. "Sim, semana passada mesmo eu devorei uma moça. Eu fiquei uivando na beira da janela dela, e ela, mais a irmã, que era tudo besta, abriram a janela. Aí eu entrei e levei uma delas. Comi metade e deixei o resto para um cachorro esfomeado que vinha andando por ali", disse o menino com a maior tranquilidade. Nesse momento, o delegado travou. Aquela história que Joãozinho estava contando batia exatamente com o relato da irmã sobrevivente. O homem ficou sem palavras. Sua mente não conseguia lidar com aquele fato. "Lobisomens não existem", pensou ele. O delegado decidiu deixar o menino preso e durante aquela semana passou a interrogar qualquer um que tivesse avistado ou ao menos tivesse algum familiar como vítima do suposto lobisomem. Depois de 2 meses, ao terminar as investigações, o delegado ficou mais surpreso ainda, pois tudo apontava que o menino era realmente o lobisomem. Curioso, o delegado pediu que o levasse até onde escondia a pele e um unguento encantado. Mas quando chegaram lá, não havia mais nada. Por via das dúvidas, ele decidiu deixar Joãozinho preso, por ele ter confessado ter matado e devorado uma moça. O menino ficou preso por 7 anos, até que morreu na cadeia de tuberculose. E desde sua prisão, os ataques e avistamentos de lobisomem na região se acabaram. E foi essa a história de Joãozinho, o jovem lobisomem, que aterrorizou a região de Genipabu.